Bem-vindos a mais um episódio de Calúnias Mentirosas. O meu nome é Pedro Fortuna e comigo, e como sempre, tenho Daniel Ferreira. O jovem da grelha hoje se sente-se confinado. A área metropolitana de Lisboa não chega, Daniel Ferreira. Olha, eu estou-me a sentir aqui completamente preso nesta selva de betão, que foi um comentário que eu vi no Twitter. Sinceramente, isto da área metropolitana de Lisboa, eu percebo para quem seja de fora, imagino que a área metropolitana de Lisboa são, digamos, Lisboa e aquelas partes dos arredores que ainda têm mais gente que Lisboa. Eu percebo que seja esse o pensamento de alguém que não vive cá perto. Mas quem cá vive, sabe que não é bem assim, não é verdade? E nós temos concelhos como, sei lá, Sintra, Sesimbra, muitas partes de Loures, o próprio Montijo, muitos sítios, que são tudo menos uma selva de betão. E, portanto, passar um fim de semana confinados dentro da área metropolitana de Lisboa não me parece que seja um problema por aí além, porque, e eu vou dar o meu exemplo, hoje por acaso era para dar um saltinho à praia, na margem sul, mas não fui, acabei por não ir, que aconteceram imprevistos, por exemplo, a final do hóquei, que ganhámos agora mesmo, e parabéns ao grande Sporting, maior potência desportiva nacional. Exatamente. E portanto, o senhor estava a pensar em ir à praia e não foi porque, entretanto, mete-se o hóquei, Foi. mas podia ter ido. Ou então até às praias da linha. Olha, desculpa, é que o telefone falhou aqui um bocadinho, acontece, são os problemas dos dados Olha, de móveis, facto, um bocadinho. falhou de facto um bocadinho. Diga. Pronto, e acabei por também ir a Louras e por ir a Lisboa fazer um exame. Portanto, isto, é tudo menos estar preso, sendo que os 3 sítios que eu citei eu não sou de nenhum deles, eu ainda sou de outro concelho, que é Odivelas. Portanto, pronto, isto aqui também parece manifestamente exagerado, pessoas que se sentem confinadas, porque neste fim de semana não podem ir, por exemplo, para as suas barracas no Zemar, mas nós vamos falar disso depois. Você sabe que eu já ouvi falar muito mal sobre o facto de termos andado a falar sobre as barracas no Zemar. Eu acho que há um lobby a favor do Zemar. Achas que sim? Para minha surpresa, eu acho que a razão do meu cancelamento vai ser as barracas. Uhum. Eu pensava que ia ser imensas outras coisas que eu digo para aqui, e afinal a coisa que eu mais vi as pessoas acharem que eu tinha ido mais foi as barracas. Tu vais ser cancelado quando disseres a quantidade de pessoas de quem tu nas mensagens me dizes que só dizem merda no Twitter. Também, também. Também. Mas eu devo admitir que eu tenho Também uma anda pequena. lá. Ele diz que não, mas anda lá. Não. Eu devo admitir que estando a criar uma pequena lista de pessoas que não dizem nada de jeito no Twitter, mas que me fazem rir. E Eu. isso é exato. O senhor é no Twitter e na vida real, portanto é duplamente. E as outras é só no Twitter que eu felizmente não tenho o privilégio de privar pessoalmente com elas. Mas de facto, sobre a coisa da. Voltando ao tema, de estarmos confinados. Primeiro, à partida, o país vai confinar outra vez todo, não é? Consequentemente, como se faltassem manifestações de que Lisboa é à partida Portugal. Portanto, Lisboa está cheia de Covid, logo fecha-se Portugal inteiro pelo simples não. E portanto, a verdade seja. E vai ser cancelado. Mas eu estou a questão é que nós já estamos quase em 10 episódios e eu ainda não fui. É isso que me. Não foste porque o pessoal não nos ouve, mas o pessoal nos Graças ouve. a Deus. No fundo, tu ganhas ouvintes, não é? Tu fazes porque nós tenhamos ouvintes. E eu faço por perdermos. Acho que sim, acho que sim, Tu acho és que está bom. aquelas pessoas que Mas, as pessoas. pode haver pessoas que ouvem só por causa do hate, não é? Também Exato, é é. isso, é isso. Tu Por ganhas exemplo, ouvintes. eu a ver os vídeos do Gonçalo Souza ou a ouvir as cenas do Camilo Lourenço, é só para o hate. Exatamente. E portanto, tu és a pessoa que as pessoas vão ouvir, porque realmente jovem da grelha, gosto imenso. E eu sou o outro que as pessoas. Pá, sei lá, por exemplo, é como no Governo de Sombra. As pessoas vão para ouvir o rap e depois têm que ouvir o João Miguel Tavares e aproveitam e dizem mal. Uhum. Portanto, nós temos aqui também papéis para desempenhar. E, mas sim, agora, eu tenho grandes dúvidas sobre. Quer dizer, já foi levantado por outras pessoas que sabem bastante mais disto do que eu. Mas esta coisa, se fazer assim uma cerca sanitária, sem se chamar cerca sanitária, fora do estado de emergência,
É um bocado É um bocadinho, assim, eu acho um bocadinho a ilegalidade, não é? E eu acho absolutamente fantástico como António Costa agora cada vez mais faz, no fundo, o que lhe apetece, pronto, também ninguém questiona, ninguém diz nada. Parece assim alguém no comentário que diz, pá, realmente eu acho que isto é um bocadinho ilegal, um bocadinho inconstitucional. Mas pronto, as coisas passam. Mas o que é que tu Ahm, fazias para não haver ilegalidades? Não fazias a cerca sanitária ou metias estado de emergência outra vez? mas só que isso depende do Marcelo, não é? E o Marcelo já disse que não volta atrás. Ganda Marcelo, Marcelão, estamos juntos. Pá, você não viu essa polémica? Vi. E o Ah, Marcelo até antes, na altura dos confinamentos todos, era a pessoa que era mais a favor do estado de emergência, não é? Se pois, bem me exato. recordo. Portanto, foi assim uma mudança um bocado drástica. Sim, e aquela parte das desautorizações e quem é que autoriza quem, quem é que não desautoriza quem, quem é que não é quem, não sei o quê, Uhum. também achei fantástico. Mas sim, Acho eu que acho. os checks and balances não. Exato, acho que estão os checks and balances à portuguesa. Um, eu por acaso acho que foi mais Marcelo Rebelo de Sousa tipo, a dar aquela chega de vem, eu não deixo o Costa fazer tudo o que ele quer. Uhum. Mas deixando. Pode votar em mim outra vez. Ah, pera. Não, já não dá. Um, mas sim, o que eu acho que é o ponto é que, portanto, quer dizer, se não vai haver estado de emergência outra vez, primeiro eu questiono também, não sendo epidemiologista, eu questiono bastante esta coisa das pessoas estarem confinadas, de confinar 3 milhões de pessoas, não é? Onde à partida é onde está o vírus, como se isto fosse a partida a ajudar em grandes coisas, não é? Uhum. Porque não se proíbe nada, as pessoas dentro desta área que é relativamente grande, Que é para eh, aí, em nível de população, 1/3 do país. que é um terço do país, exato, que pode andar livremente. É que as pessoas fora de Lisboa não fazem bem pequena noção, mas isto é bastante. A área metropolitana de Lisboa é de facto bastante grande. Uhum. E se o Conselho de Lisboa já é grande o suficiente para tu não teres, honestamente, grandes razões, sem ser lúdicas, e de saíres do Conselho para saíres, em toda a área metropolitana de Lisboa tens tudo. Tipo, há Mas pessoas. só diz isso não tens uma casa de férias. Senão, se calhar. Se tivesse a tua barraquinha no Zé Mar, se Se eu calhar. tivesse a minha barraquinha no Desembar, estava agora no Tribunal Constitucional. Não é? Exato. Quer dizer, isto cabe aos interessados também lutarem pelos seus direitos. Eh, não, mas pá, mas por exemplo, também podes ter a tua casinha de férias em Sesimbra e Sesimbra faz parte da área metropolitana de Lisboa. Uhum. Ou em Vais para Sintra. Paranhos Sintra tem ou ali em uns sítios já um Sintra, bocado. exatamente. E portanto, podes à vontade fazer as tuas férias fantásticas, o teu fim de semanazinho. Pronto, não podes ir para o Zemar ou para, sei lá, para o Algarve, para Troia. Troia já está fora, que foi pena. Pois é. Já viu? As pessoas que vão para Troia, para a Mas Comporta e não também se sei o quê. Troia fosse uma área metropolitana, quer dizer, Sim, se calhar já também era já um era um bocadinho. bocadinho puxado. Já era um bocadinho puxadinho. Ahm, mas sim, e portanto, eu também não sei até que ponto é que, eu não, pronto, mais uma vez, não sendo epidemiologista, estando aqui só a mandar apostas de pescada, como toda a gente, Que é no fundo a eh, nossa especialidade. que é no Enquanto fundo povo nós. português. Exatamente, eu não sei até que ponto é que isto são medidas minimamente eficazes. Como é para ser honesto, questiono a eficácia de grande parte das medidas que não sejam o puro e duro confinamento. Porque eu também não percebo porque é que restaurantes fecharem às 2 da tarde impede não é, a propagação do vírus, não percebo o que é que os restaurantes fecharem às 10h30 impede a propagação do vírus. Eu acho que é mais para desencorajar do que propriamente para impedir. Pois Porque, eu ei, percebo. aquilo vai fechar muito cedo e não sei o quê. Perdes logo a vontade de ir. Estás a ver? Sim, quer dizer, eu compreendo. E Eu não sei se é isto essa a intenção, mas na prática é a é a única influência. única justificação que eu posso ver, não é? Uhum. Eh, e, hum, e portanto, no fundo eu sou um bocadinho. Questiono sempre muito a eficácia destas medidas que foram. Porque, por exemplo, quer dizer, há certas e determinadas coisas que de facto não podem acontecer, não é? Discotecas e bares e não sei o quê, uma pessoa compreende, especialmente nos bares, pá, a pessoa já está um bocadinho com os copos. Ah, e de repente já começam a deixar de haver máscaras, já começam a deixar de não sei o quê, pronto, compreende-se. Agora, pessoas a almoçar, não é? Ou, especificamente a jantar,
mesmo que estejam um bocado alcoolizados, também não vão meter-se a andar pelo restaurante fora, não sei o quê, não é? Portanto, eu estou sempre um bocadinho cético quanto a esta coisa destas medidas que António Costa tem andado a arranjar. E que ele, no fundo, quer dizer, isto devem ser grandes criativos que existem nos vários ministérios portugueses, porque eu acho que se tentasse muito, nunca me lembraria destas ideias de fechar as coisas às 2 da tarde. Eu acho que isto são mesmo ideias absolutamente geniais. Por exemplo, agora vamos fazer uma cerca sanitária a 1/3 da população portuguesa. Que isso vai resolver imensa coisa. E depois, o que mais me enerva até nestas situações do Covid é depois de estar a ouvir epidemiologistas. Eu percebo, pronto, são médicos e cientistas e tal, que a partir são pessoas que têm pouca noção daquilo que é a vida real, não é? E eu estava a ouvir um senhor que estava a dizer: epá, eu realmente, pronto, eu percebo que isto é o que se pode fazer, um epidemiologista, porque agora de repente também Portugal descobriu que tem milhares de epidemiologistas. Toda a gente, todos os portugueses agora transformaram-se também, não só já eram treinadores de futebol, já eram juristas e agora são também E já eram mestres de obras também. Isso também sabe. E portanto agora, pronto, nós somos todos doutores honoris causa em várias matérias. E portanto, agora que sabemos somos todos epidemiologistas, mas então o senhor estava a dizer que, pá, eu percebo e tal, mas isto no fundo só afeta, isto é uma chatice, porque, por exemplo, as pessoas que trabalham em Lisboa e vivem no Porto vão-se poder deslocar à mesma, não sei o quê, isto não impede nada. E aí, o meu point é sempre este, quer dizer, seja qual foram os confinamentos que foram feitos, as cercas sanitárias e não sei o quê, há sempre um mínimo de coisas que vão sempre permitir a liberdade das pessoas circularem, nomeadamente trabalharem, nomeadamente, sei lá, irem a consultas, Também houve questões, por exemplo, de partilha das responsabilidades parentais. Quer dizer, há um conjunto enorme quer dizer, enorme não, mas relativamente grande de situações em que vais sempre ter que deixar as pessoas movimentarem-se. Portanto, esta ideia de que tu podes fechar 95% da população portuguesa em casa num determinado momento é completamente descabido. E, portanto, eu percebo que os senhores matemáticos, e já o Arnaldo Matos falava dos matemáticos, e bem, ele é que era um visionário. Realmente eu acho que os matemáticos primeiro percebem pouco daquilo que se está a passar e depois têm uma ideia, quer dizer, pedem medidas que são completamente descabidas. Se atualmente, eu percebo que não é o trabalho deles serem políticos, felizmente, não é? É nestes momentos que uma pessoa percebe que se calhar as tecnocracias não resultam. Contra mim Porque não queres uma pessoa formada em ciência política, tipo eu, primeiro-ministro. Isso era o sonho de qualquer pessoa. Daniel Ferreira, primeiro-ministro de Portugal. Eu fazia campanha por si. Exatamente. Eu fazia campanha por si. Não sei se votava em si, mas fazia campanha. Mas sim, portanto, isto tudo só para dizer que eu não sei se nós já tínhamos falado sobre o Covid aqui também, espero que não tenhamos muito mais que falar. Mas eu sou um bocadinho cético sobre estas coisas. Sou sempre um bocadinho cético sobre estas medidas, mas não sou cético sobre o Covid. Agora não vou para aí escravinhar todos no Twitter que o senhor anda a falar com um negacionista e não sei o que, não venha nada coisa. Que eu já sei como é que funciona o Twitter. Não és negacionista do Covid, achas que o Covid existe? À partida espero que sim, se não isto foram os piores 2 anos da minha vida completamente perdidos. Imagina que agora uma pessoa descobrir que isto era tudo... Não é? Sim, é verdade, mas, mas ao menos uma pessoa sinta que foi por causa de uma coisa que existe. Eu agora estava aqui a correr a nossa lista de temas. Nós fazemos uma lista, nós planeamos isto, não é 5 minutos antes. Sei nada. A semana toda. E eu... E portanto... Mas eu se calhar, eu tinha aqui uma coisa que até não... Se calhar antes de irmos para os temas. E eu acho que esta coisa, porque estávamos agora a falar sobre António Costa poder fazer tudo o que quer, no fundo, que isto até já está a começar a afetar, no fundo, o cumprimento da Constituição da República Portuguesa. Mas eu acho que isto, no fundo, também tudo se deve à completa inexistência de uma oposição a António Costa. E eu sei que o senhor não gosta nada da Clara Ferreira Alves, o senhor também não gosta de ninguém, portanto. Mas essa mulher é socratista, ou pelo menos era antes. Portanto, logo aí sempre foi uma red flag. Não gosto nada da mulher. Não gosto nada da mulher. E ela, por acaso, fez agora um artigo
Quer dizer, ela anda a falar disto há meses. E fez agora um artigo para o Expresso, a sua crónica semanal na revista do Expresso. E ela estava a dizer que o António Costa, no fundo, tinha atingido o. Eu agora não me lembro qual era a expressão que ela utilizou, mas foi uma expressão que o Donald Trump também utilizou, que no fundo queria dizer era que ela podia fazer o que quisesse, que o Trump podia fazer o que quisesse, até aquela célebre frase que ele disse que eu podia dar um tiro a alguém na Quinta Avenida e mesmo assim ganhava. E ela diz que António Costa está a começar a chegar a esse ponto. Ele faz, literalmente acontece-lhe tudo, mas não particularmente a ele, por acaso, também curiosamente, mas a pessoas próximas dele, nomeadamente Quem o ministros. acompanha. Aquele senhor. E ele continua a assumir não há, ele faz tudo. Né? Tiveste a gestão da pandemia, que é, no mínimo, questionável. Todas estas medidas de confinamento e de gestão, portanto, epidemiológica da pandemia são, no mínimo, absolutamente questionáveis. Mais, os ministros nem se fala, não é? Portanto, Eduardo Cabrita, todas as semanas é uma. Por exemplo, esta semana atropelou um senhor. Pá, não foi ele que atropelou, ele ia no carro. Foi o motorista. O homem tem uma maré de azar que o persegue. Eu até fiz um tweet a dizer isso. Se algum dia eu, por azar, entrar no mesmo avião com o Eduardo Cabrita, pá, digam aos meus amigos que eu gosto muito deles e acendam uma velinha por mim, porque nunca se sabe para que aquilo acaba. É verdade. Então há um avião que embate com o nosso e nós sobrevivemos todos e o outro avião... Eu acho que é isso. Não, porque a culpa é do Cabrita. A culpa tem que ser dele. Se morrerem todos, foi ele que vos tentou salvar e depois matou-vos a todos a tentar salvar. Exatamente. Pronto. O Cabrita é um bocado o José Peseiro do PS, não é? É o gajo que tu tens, no fundo, um gato preso em cima de uma árvore, o gajo trepa a árvore toda, consegue pegar no gato ao colo, depois cai, morre ele, morre o gato, ainda cai em cima de um cão que estava a passar e o cão também morre. O Cabrita é esse gajo. Verdade. Mas é que ele tem momentos desses. Depois tem momentos em que eu, pura e simplesmente, não percebo se ele não pensa, se está completamente a borrifar. Porque, por exemplo, já agora também houve aquela coisa de... Porque há coisas que acontecem aos melhores. Por exemplo, a coisa do CEF é um bocado pronto, não é? É chato. Sim. E aconteceu-lhe e não era nada que o senhor pudesse evitar. Querer meter imigrantes ilegais em Caxias é uma coisa que ele pode evitar. Não é? E o senhor teve essa brilhante ideia. Percebe? E eu... Vai precisamente de encontro ao meu ponto, que é... Eu também não sei se isto depois vai... Pronto, Eduardo Cabrita é o melhor exemplo deles todos, mas há mais, não é? Por exemplo, temos a senhora da cultura a dizer que ia tomar um drink. Temos umas coisas graves, por exemplo, a senhora da justiça... O senhor super de esquerda e defensor dos trabalhadores a chegar à TAP e mandar tudo para a rua, a dizer ou vocês vão embora ou então vão embora à força. Exatamente, pronto. Não, mas coisas graves, pá, por exemplo, também temos a questão da senhora Van Dunen, que eu até gosto bastante, mas aquela coisa do procurador é uma coisa muito mal explicada. E nenhuma destas pessoas sai. E António Costa, portanto, acontecem-lhe estas coisas todas, que não são ele especificamente. Agora, o seu Delfim tem o problema dos e-mails, que à partida também tem a ver com ele, quando ele era presidente da Câmara de Lisboa, zero, não é? Sporting acontece, foi chato, não é? Todos os festejos acontecem aos melhores, mete os senhores ingleses a festejar a torto e a direito à grande e à francesa no Porto, nada. E eu, de certa forma, pronto, tenho que concordar minimamente com a senhora Clara, porque António Costa acontece disto tudo, ele faz isto tudo, os seus ministros fazem cocó atrás de cocó, continuam lá, mas ele ao final do mês vai ver as sondagens e continua a ter só ele mais votos que a direita toda junta. E literalmente está à beira de uma maioria absoluta. Portanto, quer dizer, o homem faz o que quer. Acho que isso cá ainda tem uma explicação. Porque... Fala lá o doutor Daniel Ferreira, como agora está quase licenciado. Exatamente. Já é quase playtime. Bendita análise de dados. Exato.
Portanto, isso noutros países onde provavelmente as pessoas vivem de uma forma mais confortável e se podem preocupar com outro tipo de problemas, desde, sei lá, os meios ambientes até à incompetência dos ministros e de certas atitudes que, enfim. Epá, mas isso acaba por não ser decisivo em Portugal. Em Portugal as pessoas acabam por votar com a carteira e, na prática, o que as pessoas sentem é que pela primeira vez, digamos assim, está a vir uma crise e a vida das pessoas continua mais ou menos na mesma, fora, pronto, as que perderam o emprego e não sei o quê, não sei o quê, e essas também não culpam diretamente o governo pelo que lhes aconteceu. Uhum. Se, por acaso, o governo de António Costa, pronto, esta coisa de não haver demissões, isto no governo anterior foi ao contrário, não sei se te recordas, mas houve montes de Sim, ministros sim. que trocaram e não sei o quê, até o senhor João Soares, depois daquela polémica da porrada, também Sim, acabou por ser. e mais ajuda me dás, quer dizer, é que no governo anterior ouviu-se e fizeram-se coisas bem menos graves Que que, deram demissões. que deram demissões e aqui nada, portanto, mas sim, continua. Mas pronto, eu sinto mesmo que se por acaso o senhor António Costa tivesse todo um conjunto de ministros super competentes, super bem preparados e com zero polémicas, mas começasse, pá, digamos, a aumentar impostos ou a congelar salários na função pública, a não aumentar o ordenado mínimo, ou houvesse uma crise política séria, não daquelas que ele faz só para querer para subir mais um bocadinho nas sondagens, daquelas crises políticas Sim. artificiais. Eu acho que nesse caso ele aí sim desceria nas sondagens. É o que eu sinto. Quando as pessoas sentirem que as atitudes do governo têm consequências na sua vida, na prática, aí é que o PS desce nas sondagens. Mas eu espero que isso não aconteça, atenção. Eu estou aqui a falar, mas Espero que isso não aconteça. eu não quero que as pessoas fiquem pior por causa do governo. Sim, exato, mas eu, quer dizer, obviamente concordo contigo no sentido em que há coisas muito mais importantes do que. E quer dizer, e António Costa também tem tido relativamente a sorte de as coisas que acontecem ao governo não afetarem particularmente a vida das pessoas. Portanto, nenhuma destas polémicas também afeta genuinamente, diretamente, a vida do português comum. Mais uma vez, a questão do CEF é uma vergonha, mas o português comum nunca seria afetado por aquela situação. Não é Um o português cidadão como é, o português, ponto. Exato, um cidadão português nunca se veria naquela situação. A questão do procurador também é uma situação muito estranha, mas mais uma vez não afeta particularmente a vida das pessoas. Pode haver, eventualmente, algumas pessoas que estão melhor na vida para quem isso é de facto um escândalo e Claro, condiciona de facto o seu voto. Mas essas pessoas já não votavam no PS à partida. Portanto, também concordo. Não, claro que sim. quem Agora vota a mais questão no que eu PS, não acho é? é. São os idosos e as pessoas que estão menos bem na vida, no centrão, no geral. Sim, o que eu acho é bastante interessante como António Costa nem tem que se preocupar minimamente com estes escândalos. E eu acho que isso deve-se um pouco àquilo que tu estavas a falar de, portanto, haver outras questões que as pessoas normais acham mais relevantes. Mas também se deve, e todos estes erros que o próprio António Costa faz, pronto, podem não ser erros, mas fez o melhor que podia. Eu acho que isto também se deve ao facto de não haver qualquer tipo de oposição e das pessoas olharem e pensarem: bom, entre António Costa sozinho ou António Costa com a mãozinha do Jerónimo e Rui Rio e André Ventura, pá, a partir da escolha parece-me evidente. Sim, sim, sim. Eh, E portanto, e as pessoas até podiam dizer: não, olha que o André Ventura está a subir muito. Com certeza que sim, mas a verdade é que enquanto o PS tiver tantos votos como a direita toda junta, A Ventura até pode ter 30%, não é? pá, completamente. Portanto, isto não é um problema para o PS e para e ainda mais, caso isso até comece a subir, de facto, André Ventura muito, o que muito poderia acontecer seria um enorme, Tem- eh, sim, uma enorme subida do voto útil no PS. Portanto, É mais uma como o vez. regresso do fascismo, mais ou menos. Imagina que o Costa depois por acaso resolve usar na campanha. Bem, é assim, vocês não votam na gente, vêm aí os gajos da Troika outra vez, e desta vez vêm com fachos ali agarrados. Exatamente. Isso para ganhar eleições é excelente. Exatamente, portanto eu acho que António Costa faz o que quer, porque neste momento tem a faca e o queijo na mão, e nisso eu concordo minimamente. Não acho que seja ao nível de Donald Trump, porque Donald Trump, quer dizer, fazia coisas muito mais descabidas. Um, E não mas, ganhou por causa da pandemia, porque se e não não fosse o ganhou por causa Covid, da pandemia, exatamente. Agora, António Costa faz o que quer, por ter a faca e o queijo na mão, não tem qualquer tipo de oposição, e genuinamente o português comum
do Centrão pensa, bom, entre o Rui Rio e António Costa, ao menos vai o António Costa, que ao menos já cá está, tem experiência e é a continuidade do que se está a fazer, que não é horrível. E, portanto, enquanto não houver oposição, enquanto, e isto a Clara Ferreira Alves também fala, e é verdade, enquanto a direita portuguesa, isto no Mel dizia-se muito bem, enquanto a direita portuguesa andar a discutir se o Estado Novo teve ou não momentos aceitáveis e não se concentrar naquilo que é 2021, a princípio será difícil tirar o PS do governo. Sim. E também sobre coisas que a direita devia andar a discutir ou não, e que são bastante interessantes, seria, nomeadamente, agora aquilo que vai ao Parlamento agora, outra vez, a legalização do consumo de cannabis. Que eu gostava muito de saber a sua opinião, como se não soubesse. A lei que vai passar, que provavelmente vai ser aquelas que agradam ao Centrão, é no fundo a chamada péssima, não é? Que é aquela que vai legalizar, entre aspas, para meter nas mãos de umas quantas empresas, portanto do capital, vamos chamar marxistas agora. E basicamente o que vai acontecer é que os preços vão subir porque pronto, ninguém vai comprar honestamente um saco de erva a 5 euros ali na loja da esquina e deve haver aquela coisa dos consumidores terem que estar registados e E o que deve acontecer é o que aconteceu mais ou menos no Uruguai e no Canadá, que é, no fundo, as pessoas continuarem a recorrer ilegalmente ao consumo ilegal, aliás. E, portanto, nesse aspecto, por acaso a proposta da Iniciativa Liberal, acho, não tenho a certeza, que também previa o autoconsumo, mas obviamente, e aqui para puxar a brasa à minha sardinha, a única proposta aceitável na realidade era a do registro aos verdes, que vale muito a pena vocês verem, porque é bonita, embora, obviamente, o Centrão nunca a vá aprovar. Sim. Pronto, no fundo é isto. O autocultivo é crucial. No fundo, isto é o que Daniel Pereira tinha. O autocultivo é a única forma de mudar na prática alguma coisa sem ser para os turistas que cá vêm, que esses não se importam de pagar 15 euros por uma grama. Assim, eu por acaso, pronto, sobre o autocultivo, não tenho assim muito. Não tenho assim grande opinião vincada sobre o assunto. Também não vejo particularmente grande problema, porque à partida também as pessoas não poderiam obter sementes assim à toa, portanto conseguiria manter-se, não é, de certa forma, o controle daquilo que as pessoas teriam em casa, mesmo que não fosse comprado grama a grama. Pronto, as plantas à partida teriam já de si um controle prévio por parte das autoridades. O que é que eu por acaso ouvi no outro dia um senhor falar, que agora não lembro quem era, mas o médico não era epidemiologista, que agora vê-se pouco. E ele por acaso não percebo nada disto. Eu fiquei surpreendido, porque pensava que já não existiam médicos não epidemiologistas. Não, mas e ele estava a falar que no fundo, e eu acho que isto vai ser bastante importante de se ver na prática. E há de facto referências a isto nos decretos-leis, nos projetos-leis, mas de forma muito. Ou seja, não parece, pelo menos a mim, que esteja muito claro a forma como isto vai acontecer. Que tem a ver com o THC e com a percentagem, pronto, e a quantidade de THC presente na erva. Que achas que os agarradinhos vão querer continuar com um THC mais alto que o Estado deixa e por isso recorrer à ilegalidade? Primeiro eu tenho curiosidade para perceber quanto é que o Estado vai deixar. Porque, por exemplo, e era o que eu estava a falar, quer dizer, enquanto nos anos 60 tu tinhas uma concentração de THC à volta dos 5%, agora tens 30 e tal, 40%. Sim. E, portanto, se tu mantiveres aquilo nos 5%, não, quer dizer, resolve-se um pequeno problema, que são as pessoas que querem vou aqui fumar uma ganza que cheiro. E pronto. Eu acho que para essas pessoas, pronto, e para os turistas e não sei o quê, Portugal é muito bacana. Eu já estou a imaginar os ingleses. Portugal é muito bacana e não sei o quê, isto é Holanda, mas com sol, que fantástico, vamos aqui todos fumar umas velas. Meus putos. Exato.
Eu acho que para essas pessoas serve agora, genuinamente, para consumidores minimamente regulares, não é? De canabinoides. Eu não sei até que ponto é que 5%, eu não percebo nada disto, eu não percebo nada do que é que se está a falar neste episódio, dou já este coisa para as pessoas não me cancelarem. Não percebes nada de nada, é tipo eu também não percebo Nada nada de de nada, mas falta mesmo. Não sei- Especialmente de futebol, mas isso já lá vamos. Isso já lá vai, isso já temos tempo. E portanto, sim, e ambos os projetos de lei, pronto, agora os mais recentes, o do Bloco de Esquerda e o da Iniciativa Liberal, falam de limites à consideração de THC. E a questão é essa, epá, imaginemos, se esses limites forem 5, 10%, à partida vai continuar a haver um mercado paralelo que não se vai extinguir porque as pessoas quererão continuar a consumir quantidades, não é? Portanto, ou variantes, whatever, com mais consideração de THC, portanto, não se resolve particularmente, não se acaba propriamente com o tráfico de cannabis. Agora, pronto, eu acho que isto também, a legalização do consumo de cannabis, tem também uma vertente que eu acho que as pessoas se andam a esquecer muito. Agora, no fundo, na política atual, em que isto é tudo, pronto, faz sentido ou não faz sentido. Mas do ponto de vista também ideológico e dos direitos e liberdades das pessoas, isto agora eu vou parecer um liberal a falar. Mas as pessoas, de facto, quer dizer, eu não percebo qual é que é esta limitação às pessoas poderem consumir cannabis à vontade. Até porque, especialmente, ganhando o governo um dinheirinho com os impostos por causa disso, que é o que o senhor quer é ver estar com o autocultivo. Nós não vamos querer que as pessoas fiquem caroxos para ganhar mais dinheiro com impostos, pois não? Não, com certeza que não por ser que o THC é baixo. Bom. Mas eu também tenho aqui uma coisa. Eu também vi agora aqui uma questão que eu achei um bocadinho complicada, que achei relativamente interessante. Que tinha que ver com. Eu não sei se também está no da. Portanto, na proposta da Iniciativa Liberal, mas a do Bloco de Esquerda fala disso. De que o estabelecimento que vende cannabis, não é? Deve ficar situado a uma distância superior de 500 metros de estabelecimentos de ensino, mas pode, portanto, pré-escolar, básico e secundário. Portanto, folguem saber que as instituições de ensino superiores pode haver lá ao lado uma banquinha para. Exato. Pronto. E depois, nesse estabelecimento, e eu achei isto interessante porque não percebo. Portanto, vou dar agora aqui um exemplo de Rainha Dona Leonor, foi a escola onde nós andámos, em Alvalade. Num raio de 500 metros, eu contaria 2, 3 dezenas de sítios onde se pode comprar tabaco e álcool. Sim. À vontade. Verdade ou é mentira? Entre mercearias, cafés, restaurantes, em todos esses sítios há máquinas de tabaco ou vendia-se tabaco e álcool. Sim. Mas ao que parece, não é? As crianças menores de idade, Os crianças. tendo em conta que isto ainda à partida será muito mais, pelo menos no início, haverá muito mais controle do que no caso do tabaco. Não é? E do álcool, que toda a gente sabe que se compra álcool e tabaco em Portugal, com qualquer idade que seja, não é? Desde que a pessoa não tenha tipo 12 anos. E portanto eu acredito que eventualmente isto depois também começará a existir com estas lojas. Eu não percebo qual é que é esta distinção que ainda se faz entre os cannabis e o tabaco e o álcool. Peço desculpa, mas não compreendo como é que isto pode ser diferente. Isso é por causa dos efeitos psicotrópicos e das pessoas ficarem alteradas. Bom, isso de facto é uma desculpa para o tabaco, mas não é uma desculpa para o álcool, não é? Está bem, mas imagina, tu estás a ver as coisas de uma forma muito idealista, quer dizer, eu por mim também começava a restringir muito mais o álcool e o tabaco, só que a nossa sociedade, especialmente a portuguesa, mas as sociedades no geral, não está pronta para de um momento para o outro acabar com o tabaco e acabar com o álcool, mas eu Mas eu acho não que digo que vai acabar com o tabaco e com o álcool. mas eu acho muito bem.
Eu Acho digo é que que se Eu só equipar... não sou a Não, favor eu digo é que do se fim do álcool equipar os já. Calma, cannabis calma. ao tabaco e ao álcool. Eu só não sou a favor da proibição do álcool porque sou bêbado. Porque se não fosse isso, também era. Também era. Mas é pá, eu acho que é mais isso. Não, mas eu não tenho... Porque senão, quer dizer, se vamos aí, então porquê é que não legalizam a heroína e a cocaína? É que se é para falar Eu sabe que isso não tem a ver efeitos, nada. porque se é para não sei o quê, efeitos não sei o quê, quantos gajos é que coisa por causa do álcool e quantos gajos é que coisa por causa da cocaína? Está ela por ela, portanto também. Se há álcool, também há cocaína vendida aí nas Nas mercearias. vending machines. Vending machines. Olha, para mim são 3 graminhas de coca, se faz favor, está bem. Eu não sei É um café, uma merenda e 3 gramas de coca. Isso era o seu sonho. Na fatura, vai desejar. Mas pronto. Só para concluir, no fundo é isto. Pá, sou contra esta coisa dos 500 metros. Autocultivo, pá, compreendo. Não tenho nada contra, nem especialmente a favor. E não sei até que ponto é que se vai, propriamente, se acabar com o tráfico é um argumento, eu não sei se vai particularmente acabar com o tráfico por causa disso, especialmente por causa desta questão do THC. Mas, por uma questão, não é? De princípios, acho que se deve legalizar os cannabis. Portanto, é só isso. E o senhor é que tem toda esta coisa de ser preciso o autocultivo, não é? Porque as pessoas precisam. Pá. Se é para legalizar, essa é a única maneira, de facto. Ter algum prático e de não servir apenas para ficar com mais impostos e para os turistas dizerem: olha que giro, Portugal é como disseste a Holanda, mas mais barato e com sol. Portanto, Com sol, não se esqueça do sol. Muito positivo em princípio. Mas se o senhor vir, não há aqui nenhum problema em haver estes estabelecimentos ao pé da praia. Portanto, isto agora no Algarve vai ser um farrabadó com o cannabis, pronto, que eu acho fantástico. Eu acho fantástico. Mas sim, epá, nós agora tínhamos aqui também outros temas que não têm nada a ver com o cannabis e com estes temas polémicos. Mas eu estou a pensar como é que isto vai fazer a transição para estes temas todos. Mas eu acho que se calhar vamos para os temas internacionais. Já falámos sobre, Muito bem. já falámos sobre Portugal, que tem o seu valor. Mas agora vamos para os international. E primeiro vamos falar sobre um país que nós... vamos falar sobre 2 países com quem nós jogámos, não é? À bola recentemente. Um dominámos, outro fomos dominados. E como se deve Como no fundo é um bocado uma metáfora, não é? Da vida. Um comemos, outro fomos comidos. Pronto. E portanto, se calhar, como se deve começar pelas coisas boas, vamos começar a falar sobre a Hungria e os direitos LGBT na Hungria, que Daniel Ferreira queria falar. É verdade, eu queria falar porque Sendo-se homossexual. sinto-me confinado e homossexual. No fundo é uma metáfora para estar no armário, não é? Isto, confinado e homossexual, é isso. Bem, mas adiante. Pá, basicamente os senhores da Hungria, não é? Promoveram mais um grande pacote de leis LGBT, curiosamente muito. Bem, e agora será que tivemos outro problema com Daniel Ferreira e os dados móveis? Vai-me deixar a ficar sozinho, vai falar sozinho, Daniel Ferreira. Muito interligado, que é uma coisa que nós por aqui felizmente só vemos. O senhor está vivo. Oi. Eu não sei se o senhor está a perceber, mas isto está a ficar tudo Não, cortado. é que isto. Estou, mas estou vivo. Agora ouve-se bem. Agora ouve-se bem. Ficou cortado a partir de que parte, só para. Portanto, o senhor estava a falar sobre um pacote de medidas e depois... Sim. Pronto, um pacote de medidas que equiparam, no fundo, as pessoas LGBT, dizem que estão ligadas diretamente, no fundo, à pedofilia e, portanto, devem ser, obviamente, evitadas todo o tipo de menções a esses assuntos. Que é uma coisa fantástica, não é? Acontecer em pleno século XXI e... como é que eu ia dizer? Vem aqui mais uma vez a prova de que eu recordo isto agora para fazer a minha contextualização histórica que eu adoro fazer, que quando Portugal e outros países entraram na União Europeia, especialmente os de leste até, viam na altura na CEE e depois na União Europeia
um garante de liberdade e de democracia. E quando se vai vendo este tipo de coisas e das zonas LGBT free, não sei o que também existem na Polónia, e atropelos à democracia, eu, pronto, acho que esse argumento, felizmente, porque nunca foi na prática bom ou eficaz, acaba por cair um bocado por terra. E, portanto, esta situação na Hungria é obviamente gravíssima e também depois já há o problema enorme que é aparentemente isto de ser aceito nesses países, porque na Hungria há muita gente, embora isso não se veja nas cidades mais ocidentalizadas, que tem uma aversão ao progressismo, que eu até podia explicar aqui historicamente, mas também Explica-me. Queres que eu explique? Este vai ficar o Explica. clipe, depois nós publicamos no Twitter. Exatamente. Que é para as Ok. pessoas que ouviam isto por causa das suas contextualizações também merecem. Exatamente. Portanto, nós, não somos nós, felizmente, mas especialmente os senhores húngaros e a população do leste em geral, especialmente as pessoas mais velhas, levaram com um discurso que, mesmo que muitas vezes não fosse na prática, era o discurso progressista do tempo do socialismo, que era porque nós vamos produzir muito e vamos ao espaço e vamos avançar e vamos progredir. Portanto, as memórias que ficaram disso foram logo negativas. E como se isso não fosse suficiente, entraram na União Europeia, fizeram as suas reformas, também com uma coisa do progresso, do Ocidente, não sei o quê, e que muitas vezes acabou por aumentar o desemprego, as desigualdades sociais, Ou seja, as pessoas associam o progressismo a coisas más nesses países e a partir desse momento eles veem tudo o que vem, e isto nem sequer é só da esquerda, é mesmo do Ocidente e da União Europeia, veem isso como algo mau e como algo que vai trazer consequências negativas, como normalmente decisões políticas que foram acompanhadas de progressismo, sendo elas mais à esquerda ou mais à direita, não interessa, pronto, que tiveram esse impacto na vida deles. E não é por acaso que os países onde as transições e as integrações europeias tiveram mais sucesso são também aqueles que, no fundo, têm menos aversão ao progressismo. E na Hungria também passa-se um bocado isso. As pessoas associam mais a estabilidade, não só a nível do governo, mas também a nível da sua vida, a quando chegou o Sr. Orbán e lá na Polónia o PiS, por exemplo, associam isso à segurança e à estabilidade e associam o progressismo não só ao tempo do socialismo, ao tempo da perestroika, ao tempo da integração europeia e das dificuldades que sofreram nesses tempos. Portanto, isto não é tão simples como chegar aqui e dizer, não, isto agora aos húngaros, então os gajos votam no Orbán e o Orbán faz isto. É porque eles são todos uma cambada de fascistas e são geneticamente propensos a não gostar de homossexuais. Não vale a pena entrar por aí. Mas era isto, era o meu takezinho. Eu acho que está ótimo. Eu acho que as pessoas agora ficaram. Isto é para as pessoas não dizerem que este programa não tem valor intrínseco. Exatamente. E que as pessoas não aprendem nada com este programa. Que é mentira. Neste programa só se aprende. Eu agora, no fundo, tivemos a parte séria, eu vou para a parte menos séria, que é o facto de eu achar absolutamente interessantíssimo como eles, pronto, isto não é uma coisa nova, não é? Mas equiparam a homossexualidade à pedofilia, que eu acho que essa maneira é fantástica. Que aqui só acontece nas caixas de comentários do Facebook. Ainda. Mas o que eu acho que é uma ideia fantástica e também o que eu achei mais interessante foi a questão de filmes em que se fala sobre a homossexualidade serem para maiores de 18 anos. Eu acho uma coisa brilhante. E é com enorme surpresa que eu descubro que filmes como, por exemplo, Bridget Jones, Harry Potter, que eu não fazia a mínima ideia que falava sobre a homossexualidade, não me lembro, e Billy Elliot, pronto, esse percebo, não é? Pronto. Vão ser para maiores de 18. Portanto, os senhores húngaros vão ter Ou seja, que... ninguém vai ver na prática. Não? Ninguém vai ver. No princípio, pessoas com mais de 18 anos também. Imagina tu olhares para o Harry Potter e pensares, realmente isto é um filme para maiores de 18. Isto promove claramente o marxismo cultural Exato. e a pedofilia, portanto, em princípio. Mas é para Por maiores de acaso, 18. Apesar de estar associado à pedofilia, também com 18 anos já podes. Que é uma coisa também engraçadíssima, não é? Só podes ter exatamente. acesso a coisas equiparadas à pedofilia quando tens idade para ser pedófilo. Exatamente. Pronto, logo isso é maravilhoso. É fantástico. Não, mas sim, no fundo a questão é essa, é que, portanto, isto é um pacote de medidas não propriamente que visa combater a pedofilia, não é?
E, portanto, para se combater a pedofilia, para as crianças não crescerem pedófilas, só podes ver filmes com referências à homossexualidade a partir dos 18 anos. Porque aos 18 anos, não é? Tu já automaticamente fazes 18 anos e já não podes ser homossexual e pedófilo. Exatamente. A pedofilia, Tu só tornas portanto, pedófilo até aos 17, depois a partir daí já. a partir daí já não acontece nada de mal na vida de ninguém. Já foste lavado cerebralmente suficiente para que nada de mal possa advir destas situações. E portanto eu acho sempre fantástico estes pequenos momentos de que no fundo cada vez são mais comuns e acontecem um pouco por todo o mundo. Mas acho que é sempre interessante que nós, europeus ocidentais, possamos estar no topo do nosso pedestal a rirmos destas situações. Enquanto pudermos estar em cima do nosso pedestal, já não estamos assim tão mal. Mas a verdade é que a Alemanha atirou-nos do nosso pedestal, não é, Daniel Ferreira? Pois, tirou-nos. Já nos tem tirado do nosso pedestal, mais ou menos desde os anos 80. Mas agora, esta semana, pá, atiraram-nos de uma forma um bocado mais agressiva do que nós estamos habituados. Fomos manifestamente empurrados dali para baixo. Sendo que, pelo menos, pronto, isto no futebol, mas pelo menos fomos autorizados a ir ao banco, não é verdade? A gastar Sim, os sim. trocos. Tal como o Dr. António Costa foi autorizado a ir ao banco pela Ursula von der Leyen. Exatamente, que foi um momento também sempre interessante da semana e é, por isso, simplesmente a coisa mais portuguesa de sempre. Sim, Que é sim. tu receberes um cheque enorme e a primeira coisa que tu perguntas é: já o posso levantar? Now can I go to the bank? You can go to the bank. Pronto. Epá, foi incrível. Mas eu sinceramente, primeiro nós somos portugueses, portanto logo aí, tal como dizem os preconceitos do norte da Europa, em princípio somos pessoas péssimas e que gostam muito de dinheiro. Quer dizer, gostar de ter dinheiro é uma coisa um bocado, não é bem só portuguesa, mas enfim. Mas, quer dizer, as pessoas olharem para Portugal, olharem para o país que em 2011, por causa da Troika, resolveu mandar os homens da luta à Eurovisão na Alemanha, e olharem para o Sr. Costa a dizer aquilo à Ursula von der Leyen e a dizer: epá, isto em princípio é uma vergonha para o nosso país, mas é que eu não. Isto é alguma coisa de inesperado? Ou Costa mandar uma piada destas? Pá, não, pá, as pessoas são portuguesas e pronto. E é o senhor, quer dizer, ele também não tem muito jeito para as piadas, diga-se de passagem. Mas é o humor português, são aquelas dead jokes. Sim, sim, Que sim. António Costa já nos tem habituado e, portanto, à partida. E não vejo Não, mal. é como se alguém fosse olhar para aquilo e dizer: não, ei, só por causa disto, ei, aos tugas, não sei o quê. As Não, pessoas exato. já Que os têm. vergonha. Que Exato. vergonha. Por amor de Deus. E até me lembrei-me agora. Eu adoro como as pessoas também acham que nós temos uma péssima, que as pessoas têm uma péssima visão de nós no mundo. Mas a verdade é que, pelo menos politicamente, ao que parece, não tem. Por exemplo, acabámos de reeleger o secretário-geral da ONU, O senhor Guitarras. o Sr. Guitarras. Um homem de um país absolutamente minúsculo e insignificante da Europa. Acabou de ser reeleito para um segundo mandato sem qualquer tipo de oposição para a ONU. E eu acho que tem o seu mérito. Muito bem. É verdade que ele fez pouco, mas também as situações não foram as ideais. E isso também é uma coisa que normalmente diz assim: porque ele está na ONU e não faz nada. Quer dizer, mas ele não tem culpa que a ONU esteja quase vazia de poderes e que tenha aquelas coisas dos vetos todos. Ele agora não chega lá, bem, isto para mim é acabar com os vetos e eu agora é que vou decidir o que é justo, o que é que não é justo e onde é que a ONU intervém. Pá, as coisas não são assim, não é? Sim, e as coisas não só não funcionam assim como... Quer dizer, o homem teve que lidar com... portanto, ele cumpriu agora, ou vai cumprir agora 5 anos, e é preciso perceber que em 4 deles foi com Donald Trump. Portanto, sim. E é preciso perceber a influência e a importância que os Estados Unidos têm na ONU. Quer dizer, os Estados Unidos financiam um quinto, quase um quarto do orçamento total da ONU. A ONU é em Nova Iorque. Um quarto das forças militares da ONU, dos capacetes azuis, como é que eles chamam aquilo,
são militares americanos. Portanto, é muito difícil para o secretário-geral da ONU fazer alguma coisa quando os senhores americanos não colaboram. Sim, sim. E, portanto, tendo em conta que a ONU está basicamente falida e teve, durante 4 anos, um presidente americano que por ele deixava falir, manifestamente não teve um primeiro mandato assim muito fácil. E também Mas foi por isso que ele acabou por assumir uma postura que muita gente, especialmente a que está mais ou menos do lado, entre aspas, dos Estados Unidos, acabou por assumir como uma oposição aos Estados Unidos. Muitas sim, vezes, exatamente. se calhar também se deve um bocado ao discurso de Donald Trump, mais do que propriamente uma aversão do Sr. Guterres aos Estados Unidos, que obviamente não existe. Sim, claro que não. E portanto, o homem também não teve um primeiro mandato muito facilitado e esperamos que o segundo lhe seja um bocadinho mais fácil, senão coitado do homem. Senão o homem passa lá 10 anos e pouco faz. Mas parece-me que ele agora também não só teve um mandato difícil por causa do Sr. Trump, mas também por causa do Covid. Sim. Também não lhe facilitou particularmente a vida. E portanto agora vai ser interessante perceber que no fundo o grande propósito, o grande objetivo e a grande dificuldade do seu mandato para estes próximos 5 anos vai ser, no fundo, o mundo pós-Covid, não é? É a questão das vacinas, de se distribuir vacinas ao maior número de pessoas possíveis, a crise que vem aí, como é que o mundo lida com isto tudo. Eu acho que esperemos que ele tenha possibilidade de fazer aquilo que eu espero e suponho que ele queira fazer. Mas se calhar nestes últimos minutos aproveitamos e vamos para temas menos sérios, mas mais tristes. Estás a falar da coisa mais importante das coisas menos importantes? Exatamente. Ok. Começa, Daniel Ferreira. Epá, isto em princípio eu quero começar a minha intervenção por dizer calma. Porque as pessoas estão muito nervosas por causa da seleção. É que perder 4-2 com a Alemanha sendo os campeões da Europa, aliás, perder 4-2 na fase de grupos sendo os campeões da Europa, é um bocado, digamos, triste. Não quero dizer chato, que é para não citar o outro senhor, mas sim. Exato. E pá, mas perder 4-2 com a Alemanha e com a equipa com que nós jogámos, não é? Com o nosso 11 inicial, não é assim tão mau. Claro que eu acho que a seleção precisa de mudanças, mas eu no ATI por acaso estive a ver as equipas com que nós jogámos no Euro, e no último Euro, nos primeiros 2 jogos, aquilo também dava ali um bocadinho com as dinâmicas um bocado más. Nós empatámos 1-1 com a Islândia, que depois, pronto, eliminou a Inglaterra e chegou longe, ainda se qualificou para o Mundial. Mas no início do Euro, a Islândia era a seleção meme, que toda a gente achava que tinha caído lá de paraquedas e que não ia dar em nada e que ia acabar com 0 pontos, 0 golos marcados, 30 golos sofridos e não sei o quê. O que não se vem a revelar a verdade. E depois desse empate com a Islândia, num jogo em que nós até tivemos a ganhar, jogamos com a Áustria, empatamos 0-0 e o Ronaldo mandou um penalti ao poste. Portanto, e depois a partir daí começou a jogar a melhor equipa, e eu não sei se vai acontecer o mesmo, não quero estar aqui a armar-me em Fernando Santos e dizer que voltamos para casa no dia 11 e somos recebidos em festa, mas pá, não está nada perdido, nem isto é a prova de como a seleção é fraca ou uma coisa assim. Pronto, a seleção precisa de ajustar no fundo o seu 11, precisa de ajustar ali algumas dinâmicas. A lesão do Cancelo também foi chata, mas isto com calma vai-se lá. Agora teve um momento em que parecia mesmo Rubén Amorim. É, muito bem. Pá, por acaso a voz e tudo, parecia temos que ajustar algumas dinâmicas, a lesão do Cancelo também não ajudou, mas estava parecido. Pronto, já vou para o Sporting. Isso Doutor não, Varandas, se estiver a ouvir isto, Então, eu nunca critiquei, em primeiro lugar. Em primeiro lugar, nunca gritei no estádio coisas impróprias sobre a sua pessoa. Nunca fui a manifestações contra si. Jamais. Jamais. E nunca critiquei a contratação do grande Rubén Amorim. Não, exatamente. Antes, sempre pelo contrário, foi o primeiro a dizer que era uma excelente ideia. Não, mas pronto, pá, eu acabo já a licenciatura agora daqui a uns dias, semanas. Portanto, senhor Varanda. Daqui a uns dias, semanas, meses. Quem sabe anos.
e portanto o senhor já está a fazer ao tacho, no fundo. Não, quer dizer, eu sinto que nós, de certa forma, nestas coisas do futebol tendemos a concordar sempre bastante. E eu também, eu primeiro eu não percebo Do Fernando esta. Santos, o Twitter era isso. Exatamente. Eu primeiro não percebo esta grande ideia de que. Primeiro, eu estava a falar disto com uma amiga que nós conhecemos por acaso, que também conhece, por acaso outra por causa da Alemanha. Primeiro, ai que desgraça, já não nos vamos qualificar, que horror, que tristeza, 4-2. Nós qualificámos o ano passado com 3 pontos, foi uma única vitória. Nós já temos esses 3 pontos, ainda falta um jogo. Com diferença de golos 0. É bom recordar. Exatamente. Temos uma diferença de um gol agora. Por amor de Deus, olhem para o jogo. Olhem para os outros terceiros lugares que andam para aí. A Espanha acabou de empatar agora outra vez, também, ontem. Portanto, esta ideia de que Portugal não se vai qualificar e que isto é uma desgraça, não sei o quê. Quer dizer, eu percebo que há outra pressão porque somos campeões da Europa e porque supostamente a equipa é melhor e porque se ganhámos há 5 anos com uma equipa pior, agora também temos que ganhar e não sei o quê. Mas eu acho que é preciso calma. Esta ideia de que nós temos que ir aqui para o grupo da morte e dar 3-0 a toda a gente. Epá, não temos. Tipo, desde que as coisas se vão fazendo, que se façam com calma. E depois, eu também não percebo esta completa falta de confiança em Fernando Santos. Sim. Toda a gente critica Fernando Santos. Ele é um burro, o homem não sabe nada, é uma vergonha, é um conservador. Não nada. Primeiro treinador pentacampeão pelo Porto, nunca ganhou nada. Exatamente. Nunca ganhou nada, ele nunca fez nada, ele nunca não sei o quê. É que é o engenheiro do Penta no Porto. Depois também, quer dizer, mesmo em termos de seleções fora de Portugal, com a Grécia vai consecutivamente mais longe nas competições do que nós. Chega a Portugal. E sair da Grécia, aquilo foi o que foi também, não é? Exatamente, o homem sai da Grécia e vai por lá fora. Chega a Portugal, e é preciso lembrarmos isto, estávamos nós com Paulo Bento salvo erro, saídos do Mundial 2014, que também foi uma beleza, se as pessoas bem se lembram. Começámos a competição para o Euro 2016 também de uma forma fantástica. Exatamente, não tínhamos equipa, estávamos com a pior geração de sempre, não havia meio campo, não havia nada, e em ano e meio, de repente, há meio campo, há equipa, empatamos 3 jogos, estamos nos oitavos de final, ganha-se a equipa que vai ser, e não foi esperar, ganha-se a equipa que vai 2 anos a seguir à final do Mundial. E a equipa que ganhou a final. Exato, chegamos à final e ganhamos 1-0 a equipa que ganhou o Mundial 2 em anos casa depois. Em casa deles. E depois ainda vamos ganhar. E depois o senhor ainda ganha 3 anos depois a edição inaugural da Liga das Nações. Mas, quer dizer, Portugal joga a bola já há muitos anos. Já quase há 100 anos que andamos aqui a jogar a bola. Em termos de seleções e em termos de clubes. E nunca ninguém tinha ganho nada do ponto de vista de seleções. Eu acho que isto é importante referir. E não foi por falta de qualidade de seleções. Antes, pelo contrário, não é? Nós tivemos seleção. Por mais que as pessoas digam que a nossa seleção, onde no melhor 11 estão para aí 3 ou 4 jogadores do Wolverhampton e um jogador do Porto com quase 40 anos, é preciso perceber. A seleção de sempre. E as pessoas podem ir mais longe, mais perto e não sei o quê. Mas, por exemplo, só para não falar de 2004, mas mesmo, por exemplo, nos anos 60, em que o Benfica é 2 vezes campeão europeu de clubes. 6 jogadores estrangeiros. 6 jogadores estrangeiros, que isto não é como agora. Não é? Nós já tivemos equipas, e que até foi em 66 que depois se acaba por ir para o 3º lugar, não é? Do Mundial. Portanto, é relativamente fácil justificar que estas pessoas eram melhor equipa do que estes rapazes são agora. Portanto, esta ideia de que isto é a melhor equipa de Portugal alguma vez teve, que estas pessoas são incríveis, eu não sei o quê, e que o treinador é que é um ranhoso, porque se fosse um treinador fantástico, Portugal tinha dado 4 ou 5-0 à Alemanha, mas é completamente a cilindrar.
Depois ainda há aquela seleção da geração de ouro e dos que ganharam em Sim, Riad sim. em 89, porque a seleção em 2004 essa gente já estava velha, os que vinham da geração de ouro. Portanto, nós Exatamente, quer tivemos ali dizer, muitos anos com excelentes equipas e com futres e com cadetes e com jordões e por aí fora. portanto, esta ideia de que só agora é que Portugal conseguiu arranjar uma equipa de futebol decente é completamente descabida. E portanto, eu acho que as pessoas têm que ter calma, têm que tudo vai correr bem. E se não correr, eu não sei, eu se calhar sou o único português que acha isto, mas eu já vi Portugal a ser campeão europeu, que era uma coisa que eu nunca pensei que fosse ver. E eu estou bastante satisfeito. Quer dizer, eu se calhar sou o português menos ambicioso. É que as pessoas acham que os portugueses são um pouco ambiciosos. Mas quando toca a futebol, Nossa Senhora, é que as pessoas agora, tudo o que não seja ganhar o campeonato da Europa a cilindrar toda a gente, é um péssimo E do resultado. mundo. E do mundo também. Exatamente. Nós fomos aos oitavos de final do Mundial 2018, de onde só passámos 2 vezes, uma delas no tempo do Eusébio, mas foi péssimo, foi terrível, Horrível. foi um hecatombe. Pronto. Portanto, e eu adoro, isto é a coisa mais Portugal de sempre, que são sempre horríveis, mas vêm-se numa situação em que por acaso são bons, não é? E agora a pessoa é enorme. E não há nada. E se Fernando Santos, por obra e graça do Espírito Santo, ganha outra vez o europeu, é sorte. Sim, Não sim, há sim, claro. nada que ele possa fazer. E isto é a maior tristeza que eu acho que os portugueses muitas vezes têm, que é, são absolutamente incapazes de se reconhecer mérito às pessoas. O homem é um treinador, incrível. O homem ganhou o europeu com aquela equipa. Reconheça o mérito ao homem. O que é que o homem precisa de fazer? O que é que Fernando Santos precisa de fazer para receber o reconhecimento dos portugueses? É que eu não compreendo. Precisa de jogar futebol espetáculo e ganhar 6-1 os jogos todos. É que não se compreende. Não é? Porque o Scolari é que foi fantástico. Não é? Sim, porque jogávamos Ganhar muito. aqueles jogos também, sem saber ele nem escrever, Tínhamos as bandeiras à janela e tudo, pá, era bonito, era bonito. por amor de Deus. A meta, a bandeira à janela. Perdão. Também mete o senhor. O senhor é essas Mas pessoas. eu sou Fernando Santista, não é? Pronto. Portanto, também. Isso é verdade. O senhor, ao contrário de 99% dos portugueses, o senhor é o maior fã de Fernando Santos. Exatamente. Um, e pronto, eu não sou tão fã como o senhor, mas conheço o mérito. Uhum. E não tenho grande Eu ambição, também pai. sei que o homem toma más decisões e toma, por exemplo, de meter Danilo Pereira e William Carvalho no meio campo quando jogamos só com 4 defesas, um deles é médio esquerdo e o outro é o Nelson Semedo que defender está quieto, acho que foi uma má decisão, não é? Contra a Alemanha. Mas isso, quer dizer, faz parte, não é? Que treinador é que não é? Exatamente. Não é? E depois é isto, é como se tivesse tudo absolutamente perdido. E a questão é que eu adoro como, se calhar, sei lá, 3 meses antes do europeu foi, epá, que chatice, agora estamos no grupo da morte. Mas de repente, agora que foi mesmo um momento da verdade, pá, apareceu de repente esta ideia descabida, não é? De que Portugal, por acaso, podia dominar a Alemanha. Sim, sim, sim. Nestes últimos 2 dias é que se criou esta triste ideia. Não, não. Por acaso, e os portugueses, de repente, convenceram-os, por alguma ordem de razão, que tinha uma equipa que era completamente capaz de cilindrar a Alemanha. A nossa equipa de jogadores de Wolverhampton Não, em princípio vamos ganhar a Alemanha. Mas fácil. E portanto, pronto. É verdade, cometeram-se erros. A seleção não jogou particularmente bem. Epá, mas, pelo amor de Deus. Também não tivemos sorte com o grupo. Mas esta ideia de que está tudo perdido e que agora Portugal é uma vergonha, que isto é uma tristeza, não está tudo perdido. E depois há a ideia da sorte de Portugal, que também é uma coisa que eu Sim, fico sim, sim. incrível. Parece que as pessoas falam da sorte do Sporting. Que, é que nós somos provavelmente a seleção mais azarada da história. E nem é preciso, porque lá no tempo de não sei quem e de não sei quê aconteceu tal, tal. Nós se olharmos para o Euro 2016, os jogos da fase de grupos, a Hungria marcou-nos 3 gols, foram 3 chouriços. Nós massacrámos a Áustria e a Islândia o jogo todo e acabámos por empatar. Nós, agora contra a Alemanha, marcámos 2 autogolos. Yeah. Portanto, isto, a seleção da sorte, quer dizer, também, calma. Isto não é partidário de que isto é sorte.
não sou partidário de que isto é sorte. Pá, pode haver alguns jogos onde tenhamos tido, mas também, por exemplo, no jogo contra a Croácia dos quartos de final, a Croácia remata para aí uma vez ou duas à baliza. São aquelas Sim. coisas. São aquelas situações da vida. Se calhar também foi sorte, em 120 minutos rematarem uma ou duas vezes à baliza. Então, não foi. Foi. Pronto. Eu adoro sempre vê-lo a defender acerrimamente Fernando Santos. Fernando Santos, pá, devia ser o melhor treinador do mundo. Para si, para si é. E não é obviamente o melhor do mundo, porque o melhor do mundo é o grande Rubén Amorim. Mas, Pronto. Até pensei que o senhor não ia assumir esse cargo para o Roberto Amorim. mas para a seleção portuguesa, eu acho que o Fernando Santos fez muito bem. Eu E também é acho que acabar com sim. a seleção dos brincas na areia e do futebol sem balizas e aquelas coisas todas, porque nós somos. Que é o que as pessoas gostam. Que é o que as pessoas gostam, claro. Para depois se lamentarem, que é aquela coisa também muito portuguesa, ai, a injustiça e não sei o quê, e o fado, não é? O fado também vem muito daí, das Sim, cantar sim, sim. tristezas. Nós gostamos genuinamente disso, nós temos um fetiche pelo fracasso que eu admiro muito. E pela injustiça. E pela injustiça, nós adoramos ser injustiçados. Nós Adoramos. adoramos sentir-nos injustos. É sempre, pronto, é o nosso karma de vida. E a questão que eu sinto é que as pessoas não percebem que no futebol isto é só pura e simplesmente mais visível. Uhum. Os portugueses adoram futebol. E tudo o que se vê no geral da sociedade, no futebol também se vê, só que pura e simplesmente é mais exacerbado. Como a cena do racismo que existe, mas não se ouve muito, mas depois quando alguém se indigna já se fala, aquelas coisas. Pá, é um reflexo da sociedade, quer queiramos, quer não. Exatamente. Portanto, não percebo como é que as pessoas acham qualquer coisa deste género surpreendente. E eu queria só terminar também com uma coisa que por acaso ainda não falámos, mas por acaso seria interessante falar. Que era sobre o Mundial 2022 e que agora também tem saído uma data de coisa, pronto, até porque o senhor da Noruega, pá, aquele rapaz, o Haaland, Uhum. uh, Grande jogador. grande jogador, de facto, se manifestou e tal, e não sei o quê, e acho que a seleção norueguesa também pôs lá umas t-shirtzinhas e tal, não sei o quê, e a FIFA não gostou, e estou a pensar proibi-los de jogar os próximos 2 mundiais. Uhum. Que a Noruega ia lá, claro. Exato, isso é primeiro, ainda bem que foi o senhor a dizer para não ter que ser eu, não é? Ainda bem que foi o senhor a dizer para não ter que ser eu. Primeiro, a Noruega nem ao europeu foi, Uhum. quanto mais ao mundial, não é? Como se a Noruega tivesse ao europeu, em que atualmente vai literalmente meia Europa. Uhum. Portanto, pronto. E depois aos Mas oitavos de final. olha que as Irlandas também não foram, pá. Atenção. Pois não, a Irlanda fez estranho. Ahm, mas sim, isto são tipo aí 8 grupos, não é? 4. Uhum. Portanto, isto é uma Sim, são. amostra de. Sim, sim. Não são 8 grupos, são para aí 6, acho eu. Então, é só até o nosso que é o F. Não, porque passam os 4 melhores terceiros, não é? E depois passam os São 12 6, são primeiros. 6. São 24. São 24 equipas, pronto, que é metade da Europa, mais ou menos. Uhum. Uhum. Não é? Metade Agora da não sei. Europa, mais aqueles países tipo Azerbaijão e Israel que são claramente europeus. Sim, exatamente, mas for some reason, pronto, não é? Mas eu não acredito que a UEFA também tenha particularmente, que tenha muito mais federações. Não é? Sim, sim, sim. Tem Não, não, deve ter 55 federações. 55 federações. Ah, sendo cá Gibraltar e Submarinos e sim, Liechtenstein, exatamente, não é? Ilhas Faroé. Exatamente. Sendo destas 55, não é? Há coisas como Andorras, Sobradinhos e não sei o quê, pronto, que à partida são seleções que têm pouca ou nenhuma capacidade de, não é? Pronto, E o entrar. Luxemburgo, embora agora não seja tanto, também Também, exatamente. Portanto, era mais destas 55, uma pessoa arranja pelo menos 5 a 10 que nem contam. Kosovo. Exatamente. Portanto, um, tendo em conta que vem metade e para aí 10 nem contam, pá, se calhar é um bocado triste também não entrar. Portanto, esta ideia de que
epá, que horror, o Sr. Haaland não vai conseguir jogar agora os 2 mundiais, não sei o quê. O homem também não ia jogar à partida. Uhum. Era esta ideia de que não iam. O senhor não ia, não se perde nada, em princípio, é lidar. Mas pronto, independentemente do que é que o Sr. Haaland não sei o quê, isto é a parte, pronto, um bocado irrelevante. Parte relevante é que o senhor tem toda a razão. O Sr. Haaland tem toda a razão e os senhores noruegueses têm Exatamente. toda a razão. E eu também, pronto, e voltando à coisa, também não sei até que ponto é que a FIFA também anda a penalizar a Noruega, porque também é um bocado irrelevante porque eles também não iam, porque eu também tenho curiosidade de saber se fosse o Brasil, se fosse a Argentina, ou mesmo no caso da Europa, se fosse uma Inglaterra, Portugal, Itália, França, uma das grandes seleções do mundo, se também havia essa vontade em impedir que fossem aos Mundiais. Pá, por acaso com o Brasil houve agora uma polémica por causa disso, por causa do Bolsonaro querer despedir o Dunga, porque aparentemente é comunista, o que para o Bolsonaro significa não concordar com ele. E pronto, querem. O Dunga não, como é que se chama o treinador? Pá, esqueci. O Tite. O Tite, né? Tite. Tite, pronto. Que o chamou comunista e tal, aquelas coisas todas, o que faz um bocado lembrar aqueles caudilhos da América do Sul que se metiam sempre na bola antigamente. E acho que a FIFA chegou a dizer que se mandassem o homem embora por ordem política também eram capazes de ter sanções. Mas eu duvido muito que fizessem alguma coisa contra o Brasil, honestamente. Exatamente. É tão simples, pronto, como tudo na vida e o futebol não é diferente. Por isso é que eu acho que esta coisa, o futebol. O futebol é como tudo o que na humanidade gera bastante dinheiro. É Uhum. política, é interesses e o futebol não foge à regra. E sempre foi, quer dizer, não foi Exato, uma coisa que apareceu agora. exato, foi uma coisa que apareceu há 5 ou 10 anos. Agora, se o Sr. Haaland e os senhores noruegueses têm razão, têm razão. Uhum. Porque ter à partida um Mundial no Qatar é descabido. Sim. Ainda por E as cima, porque vão ter que adiar e aquelas coisas todas. supostamente fazer no inverno, não sei o quê. Coisas fantásticas. Mas que o Sr. Haaland tem à partida e que os senhores noruegueses têm à partida completamente razão, tem completamente razão. E não tem nada a ver até com o Qatar ser no Qatar ou deixar de ser no Qatar. Pronto. Que isso eu discordo, mas também não tenho à partida problema nenhum. Quer dizer, Problema mas de também há facto. toda a situação dos trabalhadores do Qatar e que Exato, isso é que morrem. à partida para mim é relevante. Isso é que para mim é relevante. O que se tem as histórias que se tem ouvido falar, por exemplo, os últimos números que eu vi seriam que 6.500 trabalhadores ilegais faleceram durante as construções para o Mundial. 6.500 pessoas. Nas construções para um Mundial, não é? Para as construções tipo Exatamente. dos últimos 10 anos no Qatar inteiro. Epá, primeiro, quer dizer, eu questiono mesmo em que raio de condições é que aquelas pessoas lá estão, porque isso é mesmo manifestamente grave. 6.500, isso é gravíssimo. Pá, não. Tivemos operários a morrer na construção da ponte. Mas foram 6.500, pá, esperemos que não. Epá, não, acho que não. Foram bem menos e foi nos anos 60. Portanto, a partir das condições não eram também. Também não eram as melhores. E não éramos um país tão rico como o Qatar, não é? Epá, é que também é essa questão, não é? Que o Qatar é um bocadinho. Será que há assim tanta razão de ser para este. Não é? Para morrerem 6.500 pessoas? Eu percebo que precisem de imigrantes, não é? Também queres o quê? Dar condições às pessoas e depois constróis menos 2 arranha-céus. Isto não é assim. Epá, mas para as pessoas falecerem, pá, é um bocado chato, está a perceber? Que é Uh, como assim 6.500 vidas valem mais que 2 arranha-céus? epá, se fossem três. Sim, ainda era Agora como o não, outro. é que dois, E se fossem gajos ali do Qatar, estás a ver, cara, do sim, país. isso aí também. Agora imigrantes, isso aí também. Isso também não. Também conta pouco. Só Mas os gajos pronto. do Qatar dizerem, vocês também deixam morrer imigrantes no Mediterrâneo. Também não sou Santos nós. Que não somos, de facto, mas. Ah, mas sim, epá, eu no geral acho que no fundo o que me interessa para o Qatar é isso. Eu estou-me completamente a borrifar se ou não é legítimo, se eu escolher ou não é legítimo. Desportivamente acho descabido, porque no verão era impossível e porque é descabido fazer no inverno.
mas muito mais importante do que as questões desportivas, são as questões humanitárias, não só do regime, como isso tem falado em muitíssimas outras competições. Sim, também. Como se tem falado em muitíssimas outras competições, seja especialmente dentro dos desportos de combate e dos desportos motorizados, que têm, por exemplo, há muitos combates de boxe que são feitos na Arábia Saudita, e mesmo dentro dos desportos motorizados, em que há muitas competições, por exemplo, o Dakar agora também vai ser na Arábia, ou já foi, e mesmo Fórmula 1 e outros desportos motorizados que são realizados em países onde é no mínimo questionável a sua ligação com o respeito aos direitos humanos. Agora, o futebol de facto sempre teve um pouco a sorte dos países mais importantes do mundo do futebol não terem propriamente esses problemas, e portanto decidiu criá-los, e portanto decidiu ir fazer o Mundial no Qatar para ter que resolver problemas que não tinha. Mas é a FIFA a ser a FIFA, e portanto pronto. Já estamos habituados. Exatamente. E é isto, eu não sei se eu tenho mais nada a acrescentar. Tenho mais nada a acrescentar, mas gostei aqui todo este debate sobre o Mundial do Qatar, que de alguma maneira apareceu. Verdade, completamente random. As pessoas agora não sabem o que é que nós planeamos e o que é que nós não planeamos, já viu? Porque nós, quer dizer, nós nunca cumprimos o plano, nós falamos de metade das coisas e depois há outra metade que aparece. Por exemplo, ainda ficou por falar, posso deixar aqui o teaser, que eu eventualmente hei de fazer, é criticar a sua ida a um podcast alheio. Muito bem. Exatamente. Que era, como é que mas se eu chama? ainda não fazia este. Ainda não fazia. Sim, não houve traição, homem. Não houve traição. Também não disse que havia. Bom. Também não disse que havia. Mas só estava a comentar que o senhor foi a outro podcast e eu não tenho problema nenhum com o que o senhor foi para lá dizer, mas não gostei do que é que outras pessoas disseram. E eu agora não me lembro do nome daquilo, não interessa, mas um dia hei de criticar... Lembras ou não te queres lembrar? Epá, eu tenho aqui escrito. Portanto, vou-me lembrar. Mas eu sei o nome de cor, eu posso dizer. Contra-hegemonia. Exatamente. Está a perceber que é para o senhor ver que eu tenho notas, que eu tomo notas. Está a perceber? Portanto, eu, eventualmente, um dia destes, hei de criticar, não é? Uma afirmação que eu achei fantástica, que é que o Código Penal Português é salazarista. Pronto. Mas não temos tempo para hoje falar sobre isso. Mas para a semana eu vou dizer porque é que esse senhor, que eu agora também não me lembro do nome, O mas que é sociólogo, ou o que é que ele é, que ele disse, e eu depois hei de explicar eventualmente um dia porque é que isso é completamente ridículo. Mas a justiça não é burguesa? A justiça não é burguesa, ó. É burguesa. Isso são ideias ultrapassadas, por amor de Deus. Pronto. Eu pensava que isso já não se discutia em 2021. Bom, nós para a próxima semana fica aqui marcado que falamos sobre a justiça burguesa. Pronto. Deixamos já este teaser para a semana. Próxima semana começamos logo pela justiça burguesa. Para a semana que nós não vamos gravar no fim de semana, certo? Vamos, afinal vamos, que afinal todos... Afinal vamos. Portanto, com esta nos despedimos, com a promessa que na próxima semana falaremos sobre a justiça burguesa e outros temas mais ou menos interessantes, não é? Como é óbvio, dependendo da perspectiva. Foi um gosto esta hora e 20, espero que tenham gostado e até para a semana.